Senhor, nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor tem sido fiel a nós, ao nosso ministério. O Senhor tem colocado, Senhor, pessoas sedentas pela sua palavra. O Senhor tem direcionado, Senhor, para cada um daqueles pequeninos que tem necessitado receber de Deus nesses dias a sua palavra, o seu poder, a sua unção, para que nós possamos a cada dia crescer em graça, crescer em conhecimento, para que nós possamos desfrutar, Senhor, ó Deus, da plenitude que é a sua glória, que é a manifestação do seu poder através da sua palavra. A palavra diz que nós perecemos por falta de conhecimento, e que não seja por isso que a sua igreja pereça nesses dias. Nós estamos aqui para compartilhar, porque esses são os ministérios. Muitos não conhecem a diferença entre cargo e ministério. Cargo, Paulo atribuiu aos presbíteros de organização da igreja. Os apóstolos atribuíram o cargo de diácono. Mas ministério não é dado por homem. Ministério é reconhecido por homem. Ministério é dado por Deus. E aí, só Deus é que dá ministério. Boa noite, quem está participando. E só Deus é que dá ministério. E o homem reconhece o ministério. E esse é o modelo de igreja que nós estamos implementando nesse momento virtual. Nós acreditamos que existe uma nova igreja surgindo, de pessoas que não querem se envolver com religiosidade, de pessoas que estão cansadas de encontros sem finalidade, mas de pessoas que vão se levantar para ser igreja onde estiver, para ser igreja de uma forma simples e de compartilhamento de vida de Deus. Amém? Então, hoje, nós separamos um texto da palavra do Senhor para falar sobre o que aconteceu na formação da Igreja de Jesus, lá em Mateus, no livro de Mateus, no capítulo 51. Nós vamos ler a palavra do Senhor aqui, Mateus, capítulo 51. E a palavra do Senhor, ela diz para a gente algo poderoso. Na verdade, é Mateus 27, versículo 51. A palavra do Senhor diz assim: E o véu foi rasgado do templo em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Amém? A palavra do Senhor aqui está falando, então, no ato da crucificação, e ele relata que no ato da crucificação, grande poder se manifestou sobre a terra. Naquela cruz, quando o Senhor recebeu todos os nossos pecados. Eu agradeço. Quem puder compartilhar, compartilhe. Mas o nosso propósito não é quantidade. O nosso propósito é que você se alimente, tá? Que você internalize a palavra do Senhor. Tá? Os nossos vídeos que a gente tem feito ao vivo, ao longo da semana, tem atingido aí 70, 80 pessoas. E quanto mais pessoas atingir, melhor. Mas a gente que já está há muito tempo nisso, a gente sabe que o início de um projeto é sempre mais difícil, mas o mais importante é a nossa edificação pessoal. Que você seja abençoado assistindo esse vídeo. Eu estou aqui para ser abençoado pelo Senhor, porque quando a gente prega a palavra de Deus, é algo também que nos internaliza. Amém? Então, nós temos um grupo do WhatsApp. Se depois você não estiver participando, você pode falar conosco. No nosso grupo do WhatsApp tem 80 pessoas, mais ou menos. E também você pode estar participando conosco da nossa comunhão. Amém. Então, o véu foi rasgado de alto a baixo. Algo aconteceu ali de muito poderoso. Sabe que, por muitas vezes, hoje nós vivemos uma vida religiosa porque não temos a compreensão exata do que foi essa obra consumada da cruz que Jesus realizou. Sabe, Jesus realizou uma obra completa, consumada. O escritor de Hebreus diz para a gente que, de uma vez por todas, em um único ato, e para sempre, todos os nossos pecados foram pagos.
tudo aquilo que nos afastava de Deus, Paulo fala em Romanos, que agora Deus resolveu se conciliar com os homens. Então não é nenhum ato nosso que nos reconcilia com Deus. E isso é o que sempre fica na cabeça dos crentes. Sabe, essa associação entre a moral, a ética e aquilo que Deus tem de comunhão para nós. É evidente que os nossos relacionamentos são baseados em moral e ética. Se eu sou uma pessoa ruim, né? Primeiro, eu não fui tomado pelo coração de Deus, mas se eu tropeço, faço algum erro, provavelmente eu vou ser prejudicado naquele relacionamento. Mas no relacionamento com Deus, se você creu na obra consumada da cruz, nada pode te afastar do amor de Deus, assim Paulo nos disse. Amém? Então, o que eu gostaria de compartilhar hoje sobre a igreja do século XXI, porque Pedro fala para a gente que cada dia, para Deus, equivale a 1000 anos. E a gente sabe que na Bíblia tem 4.000 anos relatados no Velho Testamento. E 3.000 anos, então, nós estamos iniciando agora o 3º milênio. Então, é o milênio da volta do Senhor, porque a gente sabe que o número 7 na Bíblia tem um significado muito importante. O 7 tem um significado de ciclo completo. Então, a gente vai ver na Bíblia sempre essa expressão nas genealogias, 7, 14. Então, 2 vezes 7, 14, 21. Então, jejum de 21 dias. São ciclos completos que se ligam e vinculam o número 7. Então, a gente sabe que a volta do Senhor Jesus será nesse milênio. E a palavra diz que a gente não sabe quando, mas deve ficar atento, porque virá. A palavra dá uma ideia para a gente, sorrateiramente como padrão, e nós é que devemos estar preparados para que nós possamos ser arrebatados. Sabe, essa igreja que vai surgir nesse milênio vai restabelecer a pedra angular, as bases que formaram a igreja primitiva, daqueles que andaram com o Senhor, daqueles que ouviram e foram ministrados na sua vida diretamente pelo Senhor Jesus. E daqueles que estabeleceram as igrejas comunitárias, as igrejas comunidades. E sobre isso nós falamos nas 2 primeiras aulas. Sabe, a igreja ela foi fundada não por denominações. Ela não foi fundada por nomenclaturas, por cargos, funções. Nunca foi esse o objetivo. O nome apóstolo significa enviado. Então, aquilo que parece muito glamouroso, sabe, nada mais é do que alguém que é um garoto de recado. Um apóstolo, e Paulo diz, eu sou o pior deles todos, porque eu não tive contato direto com Jesus. Um apóstolo é chamado para ser um garoto de recado. E é um ministério, não é um cargo, não é uma função. Ninguém deve ficar dizendo assim, eu sou um apóstolo. Sabe, as pessoas é que te devem reconhecer quando recebem o comunicado da crucificação, de que Jesus ressuscitou. E quando você recebe isso no seu coração, isso se instala, e uma igreja se instala em algum lugar, aquela pessoa tem um dom apostólico, tem um ministério apostólico. E nada tem a ver com glamour. Paulo fala que os apóstolos eram os que deviam mais sofrer, e não mais se apropriar da fé alheia, como a gente vê hoje em dia. Então, nós começamos falando sobre isso. A igreja do século XXI vai restabelecer os princípios, a base, que é Cristo. E aquilo que ele colocou de simplicidade. Cristo não escreveu nenhum livro. Ele, com as suas próprias mãos, lembrando que ele foi homem e era Deus, mas ele se revestiu de semelhança de carne pecaminosa. Boa noite, Valéria. Ele se revestiu de semelhança de carne pecaminosa e ele não escreveu nenhum livro. Sabe, ele não abriu nenhum templo, ele não fez nada disso. Sabe, então, na primeira aula nós falamos que a igreja ela é fundada por 2 princípios que são muito importantes. O poder do alto e o poder da ressurreição. O poder da ressurreição é quando você tem comunhão com Deus, e eu só estou fazendo um apanhado para que você não entre de cabeça em algo que a gente vai aprofundar um pouquinho mais hoje. Mas o poder da ressurreição, aquele poder que você recebe da comunhão com Deus, sabe, é o poder que você... Boa noite, Dulce, é um prazer receber você de Barcelona, na Espanha. É o poder que você recebe na ressurreição. Então, isso é poder do ressurreto. Aquele que tem intimidade com Deus, que tem fome pela oração, pela palavra, porque isso dá autoridade.
Sabe, eu gosto de usar um exemplo, eu usei um exemplo na aula passada, na comunhão que a gente teve na aula passada, é que tem muita gente dizendo que tem poder. E aí, poder e autoridade no mundo espiritual é completamente diferente. Sabe, o reino de Deus é feito por autoridade. Poder muitos têm. Jesus diz, muitos curaram no meu nome, muitos expulsaram demônios no meu nome. Ele está dizendo para nós, olha, muitos tiveram poder, mas eu não os conheci, porque eu não lhes dei a autoridade, porque esses não tiveram intimidade comigo. Sabe, a diferença entre poder e autoridade vai mudar a sua vida espiritual, porque pela fé e pela declaração da palavra de fé com autoridade, os montes podem se mover do lugar. Sabe, o poder todo cristão tem. Sabe, porque a gente ora no nome de Jesus. O poder não é nosso, o poder é de Jesus. Apesar da gente, apesar, muitas vezes, de denominações ou organizações que se ajuntam e não necessariamente pregam o evangelho, Jesus cura, Jesus salva, Jesus perdoa, porque apesar disso tudo, o poder é dele, tudo é feito por ele e para a glória dele. Mas para você ter autoridade no mundo espiritual, para você mudar a circunstância do natural, você precisa ter intimidade com o Senhor. Sabe, então isso é a base da igreja. Você não pode ser igreja se você não tem intimidade com Deus, você é apenas um religioso. Sabe, na segunda aula a gente enfatizou sobre a questão do amor. Sabe, porque o livro de Atos diz que o amor era tanto naquelas comunidades, o amor se fazia de tal maneira que aquelas pessoas entregavam os seus bens aos pés dos apóstolos. Sabe, e ali não tem nada a ver com dízimo, porque o dízimo não foi absorvido pelo Novo Testamento. Eu postei um vídeo no YouTube, postei um vídeo em todas as nossas redes sociais, né, Instagram, Twitter, YouTube e no nosso grupo do WhatsApp. Nós postamos um vídeo, então, falando sobre essa questão do dízimo. Mas o que eu gostaria de falar hoje é sobre essa falta de necessidade. A voz não está muito boa. É isso? Eu vou tentar falar mais devagar. Melhorou falando mais devagar? Dulce pode responder? Se falando mais devagar, a voz fica um pouco melhor? Dulce, vocês estão conseguindo me ouvir? Ah, sim, sim. Eu vou tentar falar mais devagar para ver se diminui o eco e a gente está melhorando essa parte de estrutura para montar um estúdio, algo para ser feito com uma melhor qualidade. Tá bom? Mas então, o que eu gostaria que vocês, hoje que nós compartilhássemos, da eco, som, tá, vamos tentar, então, eu vou tentar colocar aqui um fone de ouvido para ver se a gente melhora essa questão do eco. Só um instantinho, então. Vamos ver se agora com o fone de ouvido ficou melhor. Diminuiu o eco. Eu vou tentar falar aqui, vocês me avisam se melhorou. Tá bom? Então, hoje, nós queremos compartilhar sobre essa questão da falta de interlocutor, de intermediário entre Deus e o homem. Deus resolveu se reconciliar com o homem. No Velho Testamento, precisava de um interlocutor. Então, você tinha os sacerdotes nos templos e você tinha o sumo sacerdote. Ah, obrigado. Então, eu vou usar aqui o fone para melhorar essa questão da voz, mas nós já até compramos aparelho, está para chegar aparelho para a gente montar o nosso estúdio aqui e melhorar a qualidade. Amém? Mas quando termina, a gravação fica boa, né? Igual do primeiro vídeo, a gravação ficou boa. Então, com o véu sendo rasgado, o que acontece? Acontece algo extraordinário. Nós não precisamos mais de intercessor. Nós se unimos como igreja, como corpo de Cristo, por um único motivo: para compartilhar o testemunho
de que ele ressuscitou, de que foi real. E a palavra diz para a gente, e Jesus nos ensina, quando ele fala com Tomé, que bem-aventurados seriam aqueles que creriam sem ver, que é o nosso caso. Eles diziam, olha, a fé daqueles que vão crer sem ver é muito maior do que a sua, Tomé. Está incrédulo, mesmo tocando nas minhas chagas. Sabe, essa é a igreja do Senhor. É a igreja que tem a convicção de que ele ressurgiu, sem tê-lo tocado e visto, como a igreja do Novo Testamento, os primeiros cristãos puderam experimentar. Sabe, aleluia pelo Senhor, que nos impacta de tal maneira que nós saímos proclamando uma loucura, segundo Paulo. Porque a pregação do Evangelho é uma loucura para aqueles que são intelectuais e uma blasfêmia para aqueles que são judeus. Amém? Mas com o véu rasgado, você precisa entender que não há mais intermediário. Agora o nosso sumo sacerdote é Jesus, e nós fomos feitos uma nação sacerdotal. Todos nós somos sacerdotes do Senhor. Todos nós temos acesso ao trono da graça para ministrar diante da presença do Senhor. Sabe, nós não precisamos de um apóstolo especial. Nós não precisamos de um ser humano especial. Sabe, todos nós recebemos poder lá, em línguas de fogo, em Pentecostes, para poder ministrar sobre a nossa vida e a vida dos irmãos. É evidente que o corpo receberam dons, e nós nos completamos, nós não vivemos uma vida sozinho. Né? Desde Adão, Deus diz para Adão, não é bom que você esteja só. A solidão, a vida sozinha, ela não é uma vida para a qual Deus nos planejou. A família é o primeiro projeto de Deus para nós. Depois nós temos os nossos relacionamentos familiares mais amplos. E depois Deus quer que nós encontremos uma família de irmãos em Cristo para que nós possamos compartilhar. Mas essa família não precisa ser gigante para ter presença de Deus. Sabe, um pequeno grupo na sua casa. Sabe, um pequeno grupo em um determinado local, pode ser na praia, a gente faz muito isso, já fizemos muito isso, e a pandemia nos tirou essa oportunidade. Mas nós saíamos para os lugares e encontrávamos 15, 20 pessoas, e a glória de Deus se manifestava, pessoas eram convertidas, e a gente, não de forma religiosa, mas cantando, sabe, louvando ao Senhor, oferecendo, sabe, uma palavra de ânimo para quem está passando no local. Sabe, com uma simplicidade que as pessoas se sentiam acolhidas, se achegavam e iam se acrescentando pelo amor àqueles que foram salvos. Nesse período de pandemia, Deus me tirou das denominações, eu abdiquei de títulos, sabe, e Deus me colocou num grupo de pastores que quer implementar um modelo mais simples, sem cobrança, sem essa necessidade de um vínculo obrigatório, olha, se você assistir a pregação de um outro irmão, está errado, sem essas coisas todas que foram embutidas na nossa cabeça de maneira cultural e uma forma de prender uma ovelha. Sabe, eu queria te dizer que a melhor forma de você ter ovelha é dando um bom capim, que você possa entender aqui o trocadilho, dando um bom alimento. Amém? Eu não estou dizendo que ninguém come capim, pelo amor de Deus. Mas se você tem um bom alimento, se você tem uma boa palavra, aos poucos as pessoas vão vir para escutar você. Sabe? E Deus vai se manifestando através da sua vida. E essa é a igreja que nós queremos implementar. Então o véu foi rasgado. Você é sacerdote do Senhor. Você tem o maior potencial que existe no mundo. Eu falo para o meu filho, olha, eu estou criando uma empresa com meu filho de criação de app. Meu filho vai fazer 15 anos e a gente, então, eu estou tentando introduzir ele na vida adulta para que ele possa entender que todos nós precisamos amadurecer. E eu falei para ele, filho, olha, tudo isso aqui que a gente vai fazer, eu não sei se vai dar certo, se não vai dar certo, tudo que a gente faz é para que dê certo, né? Mas o mais importante não é isso, o mais importante é essa comunhão que eu estou tendo com você, e o mais importante é a fé que nos une, mais até do que a paternidade, porque até hoje eu não procurei, aliás, eu não achei nenhum bem mais valioso no mundo do que a presença de Deus na minha vida. Sabe, eu já tive experiências, sabe, o meu testemunho de conversão, um testemunho muito poderoso, em determinado momento da minha vida, eu fiz tudo aquilo que não deveria ser feito, sabe, mas Deus me achou no vale da sombra da morte.
e me levou debaixo do esconderijo do Altíssimo. Sabe, me tornou um sacerdote porque eu sou filho herdeiro da herança dele. Amém? Que você possa, eu posso declarar na sua vida que você é filho amado do Senhor e que você é sacerdote do Senhor. Talvez você não pregue em púlpitos, mas existe alguém perto da sua casa, um vizinho, que precisa de amor, que precisa de carinho, que precisa de uma palavra de ânimo, porque boas novas, para acusar, para falar mal, o diabo já tem usado muita gente. Que você possa ser aquela pessoa que fale e tenha uma palavra de boas novas sempre para a vida das pessoas. Então, com o véu rasgado, a igreja modificou. Agora é na simplicidade. Quem reconhece é Deus. Deus chama para o ministério pastores, mestres, apóstolos, evangelistas, aqueles que têm o dom profético. E quem reconhece? O ser humano. O ser humano reconhece. Então, quem é seu pastor? É quem cuida de você ou é o dirigente da igreja? Sabe, são coisas que a gente tem que ir se perguntando. Quem que cuida de você, te pastoreia realmente? Quando você precisa de cuidado, quando você precisa de uma palavra de ânimo, quando você está em lágrimas, para quem que você liga? Para quem que você recorre? Esse é o pastor da sua vida, né? O nosso pastor e o sumo sacerdote é Deus, é Cristo. Mas nós precisamos de homens e mulheres de Deus ao nosso lado. Sabe, então isso é uma grande revolução. A revolução daqueles que têm um talento só. Sabe, porque aqueles que são cheios de talentos, glamourosos, 5 talentos, sabe, esses, a Bíblia diz que eles multiplicam. Sabe, mas aqueles que têm um talento, a tendência é enterrar. A tendência é não achar que pode contribuir com a obra, que podem ser instrumentos na mão de Deus para revolucionar o local onde estão inseridos. A palavra diz que ele enterra e Deus volta. Sabe, e Deus volta para poder prestar contas. Sabe, eu sou esse, de um talento só, pequenino. Sabe, mas que disse para Deus quando ele me chamou para o ministério: Senhor, eu tenho projetos na minha vida, mas propósito é eterno. Projetos são, quando eu estive em uma denominação, eu já estive numa denominação celular chamada Videira, já tive também por um longo tempo na Assembleia de Deus, em posição alta, mas isso são projetos. Sabe, propósito eu só tenho um, de ser testemunha de que ele morreu na cruz e de que ele ressuscitou para que todos nós pudéssemos viver uma vida em abundância e para que todos nós pudéssemos encontrar agora pleno acesso a Deus e a nossa salvação para toda a eternidade. Amém? Que você possa guardar isso no seu coração. Você tem livre acesso. O véu que separava, porque o templo era dividido em átrio, local santo e santo dos santos. Esse véu separava, então, onde o povo podia ir até a presença de Deus, onde tinha a Arca da Aliança. Quando o véu for rasgado, você tem livre acesso à presença de Deus. Sabe, no seu quarto, ali onde ninguém está vendo. Porque todo o pedido do Evangelho é esse. Jesus, quando curava, dizia: não conta a ninguém. Sabe, Jesus diz nas suas palavras: olha, quando você for orar, não ora como os fariseus, no meio das praças, para que todo mundo veja. Jesus diz: quando você der uma oferta, não avisa para ninguém que você está ofertando, não. Sabe, essa verdade do Evangelho, ela é muito íntima, ela é muito de dentro para fora, ela é transformadora, não é para ninguém veja, mas é para que o Pai que está no céu reconheça que o seu coração é genuíno para fazer a obra de Deus. Não é quantidade que determina se a obra de Deus é genuína. E é isso que fez a igreja se perder no meados da década de 80 para cá. Sabe, porque uma determinada denominação começou a pregar a teoria da prosperidade. Então você tem que ser próspero, tem que ter multidão atrás de você, tem que ter muitos templos, muito recurso financeiro, templos grandiosíssimos, e isso acabou com a comunhão genuína. Tem pessoas que sentam do nosso lado, no banco da igreja, e não nos dão uma paz do Senhor, não nos olham nos nossos olhos quando vão no mercado e nos encontram. Que evangelho é esse? Que nós vamos para lá para ter somente entretenimento? Sabe, essa não é a igreja do Senhor Jesus. É uma igreja de comunhão genuína, verdadeira. Sabe, Paulo queria ter o que eu tenho hoje, ferramentas tecnológicas para não precisar escrever cartas
e para poder dizer tudo o que ele disse e ficar gravado e registrado. Sabe, eu creio que Paulo, com toda a humildade, tem inveja de mim, não das minhas palavras, porque eu repito as palavras dele, porque ele imitou a Cristo e eu quero imitar a Paulo, mas sim porque hoje nós temos um potencial, cada um de vocês tem um potencial enorme para transformar a cidade, a sua rua. Tem internet, tem meios de comunicação, sabe, que você possa se prevalecer desses meios de comunicação, que você possa, sabe, desfrutar desse potencial divino que Deus te deu. Sabe, então, é muito importante, a igreja que vai surgir no século XXI, que vai ser arrebatada, sabe, a igreja de Filadélfia, que Apocalipse fala, é a igreja dos simples, dos pequeninos, dos crianças de coração e dos maduros na fé. Sabe, ser maduro na fé é saber que vai ter sofrimento, vai ter doença, vai ter perseguição, que o acaso, o fortuito, tudo acontece conosco. Mas mesmo assim, sabe, mesmo quando o laço do passarinheiro pegar na sua perna, vai ter alguém te protegendo, te libertando do laço, te libertando da doença, sabe? E se for a sua hora, e se tiver chegado o momento do final do seu ciclo, você vai ser recolhido para a eternidade e para o melhor lugar que você poderia estar, que é no colo e nos braços do Senhor. Amém? Então, isso tem que ser base da igreja. Base da igreja, poder do ressurreto. Pessoas com sede pela palavra, com sede pela comunhão com Cristo. Pessoas que têm poder do alto, sabe, que têm língua de fogo, que reconhecem a sua pequenez diante de Deus, mas não enterram o seu talento. E pessoas que sabem que o trono da graça está disponível para todos acessarem, sem cargo, sem posição, porque quem chama é Deus, e quando você abrir sua boca, os homens vão te reconhecer e vão te dar os títulos que você quiser. Sabe por quê? Porque o mais importante não são títulos ou qualquer coisa que te deem aqui na terra, mas são os galardões, são as vidas salvas que você vai levar para o Senhor. Amém? E por último, para a gente não passar muito tempo, eu não gosto de fazer algo muito grande, nós vamos falar sobre uma dificuldade que muitos cristãos têm da interpretação da Bíblia. Nós vamos lá em 2 Timóteo. Vocês estão conseguindo escutar? Melhorou o áudio? Alguém pode escrever aí para mim se melhorou o áudio? Ficou um pouco melhor? Provavelmente na semana que vem, essa questão do áudio vai estar resolvida, tá? Nós compramos uma webcam com uma captação de áudio que tira ruído. Amém? E lá em 2 Timóteo, no versículo 16, a palavra do Senhor fala assim, capítulo 3, versículo 16. Toda a escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. E continua, e para o homem de Deus, e para que o homem de Deus seja perfeito. Amém, nós vamos melhorar. E perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém? O que acontece aqui? Nós temos que entender que a palavra de Deus ela é única, ela é eterna. Toda a Bíblia é palavra de Deus. Essa discussão que existe no mundo teológico, ela não é real. Foi sempre Deus que deu, mas sempre o fator de limitação é o que está escrito aqui, que a palavra foi inspirada no coração do homem. E o homem está num processo evolutivo, evolução de consciência, evolução tecnológica, evolução da ciência, sabe? E o homem primitivo, ele tinha, então, primitividades com relação à sua consciência. E essa é que é a diferença do Deus do Velho Testamento para o Deus do Novo Testamento. Eu tinha um irmão agraciado que andava comigo, ele era muito forte, um irmão lutador, andava comigo, foi meu discípulo por muito tempo, quase 3 anos, meu discípulo, liderou células comigo. E ele é muito forte, sabe? E ele falava assim, Marcel, no início da caminhada dele, eu acho que eu sou de Deus, eu nasci na errado, porque eu me vejo possessão. Sabe, eu falei com ele, irmão, você não está entendendo o que Deus quer fazer na nossa vida. Sabe, então, toda a palavra é divina, mas a limitação é do homem. Sabe por quê? No livro de Hebreus, no capítulo 11, fala o Senhor diz
que nós somos o aperfeiçoamento daqueles que vieram antes de nós. Sabe, nós somos o aperfeiçoamento, porque nós recebemos a plenitude da glória de Deus. Tudo que estava encoberto, Paulo diz, que foi exposto. A glória de Deus foi manifesta na face de Cristo. Amém? Então nós somos privilegiados. Sabe, porque nós conhecemos toda a plenitude de Deus. Sabe, depois em Efésios 4, a palavra do Senhor diz que os ministérios são levantados justamente para isso. Para que todos os santos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Homens de Deus com dons especiais, chamados para determinadas áreas, são levantados para serem mestres, para serem profetas, para serem pastores, para que todo o corpo de Cristo chegue ao pleno conhecimento da verdade, que é Cristo Jesus. Amém? Então, quando a gente pega a palavra de Deus do Velho Testamento, você tem que entender que não é a palavra de Deus que está errada, que permitia mais de um casamento, que não é a palavra de Deus que está errada, que aconteciam guerras e Deus mandava matar na guerra, e hoje a gente sabe que o Evangelho é o Evangelho da paz, calçar as sandálias da paz, caminhar com essas sandálias, né? Então, qual é essa diferença? A diferença é da maturidade humana. Há 2021 anos atrás, a maior revolução da face da terra aconteceu na cruz. Nós recebemos o nível de maturidade e disposição da glória e do projeto de Deus, que foi a graça do Senhor derramada naquela cruz do Calvário, que nós podemos transformar as sociedades. Sabe, hoje todo mundo busca paz e não a guerra. Sabe, hoje o senso de ética e moral foi completamente transformado. Hoje nós buscamos a igualdade entre homem e mulher, porque o princípio bíblico, que aqui no céu não há desigualdade entre homem e mulher. Fala para a gente que não há diferença entre judeu e gentil, homem e mulher. Não há sexualidade no céu. Não há linhagem no céu com relação a grupo étnico. Sabe, no céu todos são iguais. Mas Paulo disse nas suas cartas, Paulo disse que a mulher não devia ensinar. E hoje nós vemos hoje pastoras ensinando, pastoras pregando. Sabe, então por que mudou? Que hoje tudo isso é aceito. A evolução da mente humana. Hoje nós compreendemos com muito mais clareza que todos nós somos iguais perante ao Senhor. Amém? Então, isso que é muito importante na hora de você entender a Bíblia, porque tem muito crente vivendo o Velho Testamento, sabe? Não o Novo Testamento. Sabe, essa questão de templo, de local construído, isso é do Velho Testamento. Jesus, ele é o templo. E ele nos fez templo para morada temporal, enquanto nós estamos aqui. Enquanto ele constrói a nossa morada eterna. Nós somos templo do Espírito Santo. Ele se fez sacrifício. Não precisa mais você fazer sacrifício nenhum. Se você não der dízimo, você não vai para o inferno por causa da ausência do dízimo. Se você não der oferta, se você não subir a escadaria da Penha, eu moro aqui no Rio de Janeiro, nada disso vai te afastar do amor de Deus. É evidente que um coração gracioso ajuda o local que congrega. É evidente que um coração gracioso ajuda o próximo. Não é isso que eu estou falando para vocês, mas eu estou falando que tudo foi pago, nada que você possa fazer, tá bom? É capaz de te afastar do amor de Deus. Eu não vou falar aqui sobre perda de salvação, porque isso é muito teológico. O mais importante é que você entenda, se você se mantém um coração anelado pela fé, andando na simplicidade do Evangelho, nada é capaz de te afastar do amor de Deus. Amém? Então Deus se fez sacrifício, ele se fez templo e ele nos fez sacerdote. Então na sua casa, com seus filhos, com quem você compartilha a ceia, aonde tem 2 ou 3 ali a igreja, você não está deixando de congregar nessa pandemia não, irmão. Sabe, se você não está podendo ir no templo porque o vírus é real, sabe, porque o vírus tem matado muita gente, e às vezes tem pessoas te acusando, e o acusador é o diabo, e dizendo para você que você não tem fé, não caia nessa armadilha. Tem muitos caídos nessa armadilha e, infelizmente, serão recolhidos ao Senhor antes do tempo. Sabe, você é igreja, porque onde tem 2 ou 3 com esse coração genuíno do Senhor,
é igreja. Hoje nós somos igreja. Nós temos 3 pessoas assistindo e eu falando, nós somos 4. Graças a Deus, o Senhor está presente entre nós. A glória de Deus está manifesta. Amém? Que você possa ter esse entendimento. É isso que Jesus quis plantar e foi essa revolução que o Império Romano não conseguiu deter. A tal ponto de Constantino se curvar ao cristianismo e aderir ao cristianismo como religião oficial. Aquilo explodiu nos lares, igreja nos lares, e era amor genuíno. Eram pessoas uma cuidando da outra, orando pela outra, pessoas sendo curadas, vidas sendo transformadas. Aquilo era imparável. Sabe, que nós possamos retornar à igreja dos imparáveis. Sabe, nós precisamos retornar a essa simplicidade. Nós não precisamos de apóstolos especiais. Nós precisamos da revolução daqueles que têm apenas um talento. Essa é a igreja que nós estamos ensinando. Essa é a 3ª aula. Sabe, nós temos um app. A aula fica disponível no YouTube. Nós temos diversos cursos no nosso app. Tá bom? E que você possa aproveitar e desfrutar e aprender a cada dia mais. E que possa nos ensinar também. Porque ninguém tem o pão inteiro e nós estamos aqui partindo pão. E aquele que estiver assistindo depois, sabe, que possa participar no horário. Não é só porque fica gravado que você vai assistir depois, é importante. Sabe, às vezes você vai fazer um pedido de oração e você vai receber na hora um pão fresco, um pão quentinho. Então, que na próxima live você participe conosco. Alguém quer alguma oração? Alguém quer fazer algum pedido? Se quiser, escreve no chat, que a gente vai orar. Tá? E se não fizerem, a gente ora pelas nossas famílias, guardando as nossas casas, livrando-nos desse vírus e livrando também de todo o mal. Mas se você tiver uma oração, escreve no chat que a gente faz algo específico. Amém? Eu vou começar orando por todos nós e depois eu oro o chat. Senhor, nós colocamos, Senhor, cada lar, cada família, cada membro da família de Deus em suas mãos. Senhor, nós declaramos no nome de Jesus, são abençoados. Senhor, nós declaramos que são filhos amados do Senhor. Senhor, que nesse dia toda a solidão, Senhor, tudo aquilo que tem nos deixado angustiado, desamparado, cai por terra. Que nós sejamos abraçados por aquele que pode nos aquecer de forma verdadeira, que é o seu Espírito Santo. Senhor, guarda a nossa família, livra de todo o mal, de toda doença, de toda peste. Que nós tenhamos o seu sangue, Senhor, colocado nos umbrais da porta, ó Deus, das nossas casas, protegendo. Sabe por que Páscoa significa passar por cima? E passar por cima significa que o anjo da morte, quando encontrava a casa de um cristão genuíno, ele passava por cima. Que nesses dias, todo vírus passe por cima de nós e não nos encontre. Senhor, no nome de Jesus, nós declaramos que nós vamos receber poder do alto e nós vamos buscar poder do ressurreto. Que nós não vamos deixar enterrar o nosso talento, mas nós vamos exercer o nosso ministério, esse ministério dos pequeninos, nem que seja para dar um abraço quando for possível em quem precise, nem que seja para mandar uma mensagem de bom dia, um salmo no WhatsApp para alguém que precisa, às vezes, uma palavra de ânimo, nem que seja uma pequena mensagem no WhatsApp dizendo: irmão, eu estou com saudade, eu te amo, quando essa pandemia acabar eu vou te ver. Que nós sejamos levantados para fazer coisas amorosas, genuínas, verdadeiras, e nós deixemos de lado esse projeto de construção de algo que é o projeto de Balaão, na base do dinheiro, do poder e do reconhecimento humano. Que nós sejamos reconhecidos por Deus, porque Ele é o único capaz de salvar as nossas almas. Que nada nesse mundo faça a gente perder a nossa alma. Que você não ganhe o mundo, mas ganhe a salvação em Cristo Jesus. Amém? Como ninguém deixou pedido específico, o meu número do celular fica no grupo, tá bom? Se você quer participar, tá? Você entra nas nossas redes sociais, tanto no Sou Igreja Viva Niterói, no Instagram. Se você for no nosso canal agora e for lá no Sobre, tem uma partezinha que é Sobre. Lá tem como baixar o app, tem também o link que liga para o Instagram. Você manda um direct para mim e eu te incluo no grupo, se você não estiver participando. Que você possa ter uma noite abençoada. Eu gostaria de te agradecer por ter separado esse tempo para estar aqui comigo. E eu prometo melhorar a qualidade
da filmagem, do áudio, para que a gente melhore. Tá bom? Fique com Deus e uma boa noite para vocês.